Muito bem, pessoal. Vamos agora nessa aula fazer a programação, né? Fazer o código para que nossa tela funcione, ok? E o primeiro passo para isso é a gente começar dando nome aos nossos objetos. Por quê? Nós vamos referenciar essa caixa de texto, essa outra caixa de texto, os botões e esse resultado aqui lá no nosso código. E a gente precisa referenciar esses objetos aqui pelo nome deles, né? Cada objeto desse que você insere na tela, ele recebe um nome por padrão. Se você passar o mouse em cima, você vai ver aqui, ó, esse aqui recebe o nome de edit1. Se você clicar nele, você também vai ver o nome dele aqui, edit1, dizendo que é do tipo componente. O componente dele é do tipo tedit, né? E você vai ver aqui também aqui também aparece, né, aqui em cima na árvore de objetos, o edit1, o nome dele. E aqui na propriedade name, aqui embaixo na propriedade name, a gente vai poder mudar o nome desse objeto aqui. Então, a gente vai precisar sempre mudar o nome de todos os elementos que estão na tela? Não. A gente só vai pensar em quais elementos a gente vai referenciar lá no código e a gente só vai mudar o nome desses elementos que a gente vai precisar referenciar lá no código, tá? Então, eu vou precisar referenciar essa caixa, porque eu vou pegar o valor que a pessoa digitou nessa caixa, pegar o valor que a pessoa digitou nessa outra caixinha daqui, fazer a operação que o usuário clicar no botão, então vai clicar em um dos 4 botões, então a gente vai precisar referenciar o botão também, e eu vou pegar o valor que a pessoa digitou aqui, o valor que a pessoa digitar aqui, fazer a operação e escrever nesse outro edit aqui o resultado. Então eu vou precisar referenciar todos esses que eu vou manipular eles, tá? Então não vou precisar mudar o nome desses labels aqui. O label geralmente a gente não muda ele, né? Então não vai precisar modificar o conteúdo dele, então ele fica lá quietinho. Vamos mudar o nome aqui desse primeiro edit. Na propriedade name aqui, você vai colocar o seguinte, ó, txt num1. Ou seja, esse txt, para que eu coloquei ele aqui? É um prefixo, uma abreviação de texto, para indicar que esse objeto que eu estou nomeando é uma caixa de texto. Então, por isso o prefixo txt. Isso vai facilitar na hora que a gente for referenciar esse componente lá no código, porque a gente às vezes precisa acessar algum recurso específico de cada componente, e sabendo que isso aqui é uma caixa de texto, através do nome dele txt, eu vou saber que ela é uma caixa de texto, então eu vou saber quais são as operações que estão disponíveis para mim lá no código de uma caixa de texto, tá? Porque os botões têm umas operações disponíveis, caixa de texto tem outras, enfim, a tela tem outras operações, cada objeto tem suas operações particulares disponíveis lá no código, tá? Então, é uma forma de você não precisar ficar voltando aqui para saber, eita, o nome desse componente aqui ele é uma caixa de texto, né? Então, pelo prefixo que a gente coloca, já identifica que tipo de componente é. Então, txt, para dizer que é uma caixa de texto, num1, ou seja, a caixa de texto número 1. Esse agora, name aqui, vai ser o txt num2, caixa de texto número 2. Esse aqui, txt resultado, vai ser a nossa caixa de texto, resultado. Agora os botões. Esse botão aqui de somar, vamos colocar o name dele como BT, abreviação de botão, BT somar. O próximo, BT subtrair. O próximo botão, esse aqui vai ser o BT multiplicar. E aqui o BT, vai ser o BT dividir. Ok, então demos o nome a todos os componentes aqui. As caixas de texto, as 3 caixas de texto e aos 4 botões, todos estão nomeados, devidamente nomeados, tá? Você vê aqui que todos os nomes aparecem aqui agora. Todos os componentes aqui aparecem identificados pelo seu nome, né? Então vamos lá agora. Salva aí esse projeto para não esquecer. E vamos agora para a parte do código, para fazer essa tela funcionar. Para a gente ir para o código, se a gente apertar F12, né, a gente viu que a gente entra já no nosso código. Ou clicando aqui embaixo em Code ou Design, ele alterna entre o código e o design da tela, tá? Então, a primeira forma que nós vamos aprender a programar aqui no Delphi, a gente vai começar a definir aqui procedimentos e funções que vão acontecer quando algum evento for disparado. Como assim algum evento for disparado?
Por exemplo, quando eu clicar num botão, quando eu clico no botão, o evento de clique daquele botão ele é disparado. Quando eu clico dentro de uma caixa de texto, existe um evento que é disparado quando eu entro, né, dentro da caixa de texto para digitar alguma coisa. Então, assim, a gente tem uma série de eventos, cada objeto tem seus eventos particulares, né, e tem eventos em comum com os outros. E eu vou explicar sobre isso aqui agora para a gente poder entender a base da programação do código que a gente vai utilizar. Veja, vou clicar aqui no botão de somar, no BT somar, e a gente vai ver aqui ó, na aba de Events, né, a aba de eventos aqui do lado. Veja só, aqui nessa aba de eventos, aqui a gente tem todas as propriedades, ou seja, todos os atributos que definem o visual desse botão, e aqui em eventos a gente tem a lista de todos os eventos possíveis para um botão. Tá? Então, quais são os eventos possíveis para um botão? Principalmente, né, o evento de clique, né, que é o mais comum de acontecer, você clicar no botão. O evento de keydown, por exemplo, que é o evento quando você pressiona uma tecla. Né? Tem 3 tipos de eventos de tecla, na verdade, o keydown, keypress e keyup. Nós vamos entender a diferença dos 3. Tem os eventos de mouse também, né? Mouse enter, por exemplo, quando a setinha do mouse chega em cima desse botão, ele dispara esse evento. O mouse leave, quando a seta do mouse sai de cima desse botão, ocorre esse outro evento do mouse leave. Então a gente pode se aproveitar desses eventos, né, para disparar ações que a gente quer que aconteça quando esse evento ocorrer. Então nós vamos aqui no evento onClick, aqui do lado nessa caixinha, né, nós poderíamos selecionar aqui algum procedimento ou alguma função que já tivesse existente no nosso código. Mas a gente não tem nada, nenhum código lá existente, nenhum procedimento, nem função existente, então ele não lista nada aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Aqui no evento de onClick, você vai dar 2 cliques aqui nessa caixinha do lado, onde está piscando o cursor. Dá 2 cliques aqui e ele já vai cair dentro do nosso código, né? Aqui ó, dentro da parte do nosso código aqui embaixo, certo? E ele já vai criar para a gente um procedimento, a procedure, que é um procedimento onde dentro dele a gente vai digitar todo o código para que aconteça alguma ação nesse evento do clique do botão, ok? Então veja só, o que é que o Delphi já adicionou para a gente de código? Ele já adicionou aqui, ó, dentro do type, na parte do form 1, já adicionou aqui um procedimento BT somar, que é o nome do botão que a gente adicionou o evento de clique, BT somar clique, ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou ativando o evento de clique do BT somar, do botão somar. Ele adiciona aqui uma outra parte entre parênteses que depois a gente vai entender o que é que significa. Então aqui em cima, nessa área de type, ele declarou o procedimento dizendo que esse procedimento vai existir, certo? Dizendo que esse procedimento vai existir dentro desse form 1, que é a nossa tela. E mais abaixo, ele colocou aqui na seção de implementation a implementação do código desse procedimento que ele declarou aqui em cima. Então veja, aqui a gente declara o procedimento dizendo que ele vai existir e aqui embaixo a gente implementa o código que ele vai executar dentro desse procedimento, tá? Então aqui você vai dizer, ó, você vai perceber que aqui ele coloca o procedimento, né, procedure, vai pegar e referenciar o tform1, que é o nosso formulário, a nossa tela, ponto, pegando o BT somar, o evento clique dele, certo? E esse sender depois a gente entende a função dele aí, para não ficar complexo agora. E aí tem o begin e o end desse procedimento, ou seja, o início e o fim desse procedimento, dizendo que o código dele começa aqui e termina aqui, né? Aqui. E a gente pode colocar todo o nosso código aqui dentro que a gente quer que aconteça. Então, o que é que eu quero que aconteça quando clicar nesse botão de somar? Eu quero que ele faça o seguinte, vamos colocar o seguinte comando, show message, e entre parênteses, abre parênteses, entre aspas simples, tá? Aspas simples, eu vou colocar o seguinte texto. Você clicou no botão de somar. Fecha aspas simples, fecha o parêntese que a gente abriu aqui e termina o comando com ponto e vírgula, sempre no final da linha, né? Então veja, esse comando show message,
ele vai exibir para a gente uma mensagem. Show significa exibir, né? Exibir mensagem, message, tá? Não tem um N aqui, cuidado. Show message. E entre parênteses a gente vai informar qual é a mensagem que a gente quer que apareça nessa mensagem, que vai ser exibida, ok? Então vamos lá, digitamos o nosso código aqui, vamos executar aqui no botão de Run, botão de rodar a nossa aplicação. Então ele rodou aqui a minha aplicação e eu vou clicar no botão de somar. Dessa forma, disparando o evento de onClick. E aí ele vai executar o código de exibir a mensagem. Então eu vou clicar aqui no botão de mais, cliquei e ele exibiu para mim uma mensagem com o título lá do nome do meu projeto, calculadora, né? E colocou aqui a mensagem, né, que eu deixei lá no código. Você clicou no botão de somar e já adicionou um botãozinho de OK aqui. Beleza? Então, esse comando showMessage, ele é um comando que exibe uma caixinha de mensagem como essa. Uma caixinha de mensagem bem simples. A gente tem outras mais elaboradas, tá? Então, veja, perceba que quando eu cliquei no botão aqui, ó, vou clicar novamente e ele exibe a caixinha de mensagem. Então, toda vez que o evento de clique acontece nesse botão de somar, ele vai disparar o evento aqui onClick, né? Toda vez que eu clico no botão, ele dispara o evento onClick, que vai chamar o meu procedimento, né? Que está referenciando lá o BT somar click, né? O evento do clique do BT somar. Então, executando todo o código que tivesse aqui dentro do begin e do end. Beleza? Então, está aí funcionando. Vamos fechar aqui e voltar para o nosso código. Mas não é esse código que a gente quer fazer, né? Que a gente quer que execute na nossa tela quando clicar no botão de somar, né? Eu quero que quando eu clique no botão de somar, ele pegue o número 1, some com o número 2 e exiba o resultado aqui nessa terceira caixinha do resultado. Vamos lá fazer essa parte agora. Então, vou tirar aqui essa linha. E para a gente fazer esse código da soma, nós vamos precisar primeiro entender alguns conceitos base aqui, alguns conceitos-chave, como, por exemplo, o conceito de variáveis. E o que é uma variável? Uma variável, basicamente, ela é um espaço na memória do computador para você armazenar dados temporariamente. Quando a gente cria uma variável, quando a gente declara uma variável, o termo correto é declarar uma variável, né? Então, quando a gente declara uma variável, é reservado na memória do computador um espaço para armazenar o valor daquela variável. Então, nesse nosso caso, nós vamos precisar aqui, ó, de uma variável para armazenar o número 1, uma outra variável para armazenar o número 2, que o usuário vai digitar aqui, e uma terceira variável para armazenar o resultado da operação que a gente vai fazer com esses dois números. No nosso caso aqui, no primeiro caso, a soma. A gente vai precisar de uma terceira variável para armazenar o resultado da soma. Tá? Então, vamos lá para o código para a gente ver como a gente consegue criar essas variáveis aqui no Delphi, como a gente consegue declarar essas variáveis aqui no Delphi. Aqui na nossa procedure, nós vamos criar, antes do begin, a seção de var. E aqui nessa seção de var, a gente vai poder declarar quantas variáveis a gente precisar para resolver o nosso problema, agora da soma de dois números, né? Então veja só, quando eu crio uma variável aqui dentro do meu procedimento, dentro da minha procedure, essa variável ela vai ter um escopo local. O que significa isso? Significa que essa variável ela só vai existir dentro desse procedimento. Qualquer outro procedimento, qualquer outra parte do código não vai conseguir enxergar essas variáveis, ok? Então ela vai existir somente para esse procedimento aqui de somar, tá? Do botão somar. Fora desse procedimento do botão somar, essa variável local ela não vai ser visível. Existem as variáveis globais, como é o caso aqui, ó, dessa seção de var, que já tem aqui no nosso código, onde a gente encontra a variável form1, né, que eu já expliquei antes. Essa variável form1 ela é uma variável global aqui dentro desse arquivo de código, ou seja, qualquer trecho de código nesse arquivo consegue enxergar essa variável chamada de form1, que contém a nossa tela, né? Dentro dessa variável contém uma referência para a nossa tela, onde a gente poderia manipular aspectos da nossa tela, beleza? Então, vamos começar aqui a declaração das nossas três variáveis, né? Vamos começar pela primeira variável para armazenar aqui o número 1. Você precisa dar um nome para essa variável. Então, vou colocar aqui num1, tá? Vai ser o nome da nossa variável.
Para nomes de variáveis, você vai evitar começar o nome da variável com qualquer um caractere especial, tipo o hashtag, ou então o símbolo do dólar, ou porcentagem, enfim. Evite usar qualquer símbolo especial no início do nome de uma variável, tá? Não deve começar também com um número, então ele deve começar necessariamente com uma letra ou com um underline. Então, começando aqui, num1, e depois de dar um nome, a gente coloca 2 pontos e precisa informar o tipo de dados daquela variável. Como assim o tipo de dados? Toda variável ela vai criar um espaço na memória do computador para armazenar um valor, mas você precisa informar aqui que tipo de informação vai ser armazenada nesse espaço na memória, tá? Que tipo de informação vai ser armazenada nessa variável. Isso é característica de uma linguagem de programação, como é o caso aqui da linguagem do Delphi, é característica de uma linguagem fortemente tipada, tá? É uma linguagem ou uma linguagem tipada, como se chama, como é conhecido, uma linguagem tipada ou fortemente tipada. São sinônimos, tá? Quando você tem uma linguagem não tipada ou uma linguagem fracamente tipada, você não precisa informar o tipo de dados daquela variável. Só precisa declarar a variável e você pode colocar qualquer informação dentro dela, tá? Qualquer tipo de dados dentro dela. Ela vai se adaptar automaticamente para qualquer tipo de informação. No caso do Delphi, ele é uma linguagem fortemente tipada, o que exige que a gente informe o tipo de dados de todas as variáveis que a gente vai declarar. E isso é bom porque isso traz um certo controle e segurança para a nossa manipulação de memória, tá? Além de trazer alguns benefícios na hora da edição do código, porque ele já começa de cara a validar se a informação que você está jogando para dentro dessa variável é realmente uma informação do tipo esperado. Enfim, a gente vai ver isso na prática, tá? Então, vou declarar aqui para esse número 1, essa variável número 1, vou declarar o tipo integer e fecho aqui com um ponto e vírgula no final, tá? Esse tipo integer, ele é um tipo de dados que suporta armazenar números inteiros, tá? Números inteiros. Por exemplo, nós poderíamos ter a variável também do tipo real. A variável real permite armazenar números fracionários, ou números que têm vírgula, né? Números decimais, ok? Além desses dois tipos, nós temos, colocar aqui um comentário, barra, barra, tá? Comentários como esse aqui que eu vou colocar agora são como anotações no meio do código que você pode fazer e que o compilador, né, ele ignora esses comentários. Você pode fazer qualquer tipo de anotação e o compilador ele não vai levar em consideração essa linha de código, tá? Então, começou com barra barra, indica que é um comentário e que essa linha ela vai ser ignorada. Isso serve para a gente fazer algum tipo de documentação no meio do código, serve para a gente fazer alguma orientação para um outro programador que vai mexer no nosso código, para que ele entenda um trecho de código específico, enfim. Tem vários usos para os nossos comentários. Então, vê só, eu vou colocar aqui os tipos de dados possíveis para números, que seria o tipo integer, e o tipo real, né? Com a diferença de que integer seria para números inteiros, real seria para números decimais, números fracionários, né? Números que têm vírgula. Depois, nós temos o tipo de dados do tipo Boolean, que seria um tipo de dados lógico, que ele só armazena os valores como verdadeiro ou falso. Você não consegue armazenar nenhum outro tipo de dados nessa variável. E para que serve uma variável do tipo booleana? Né? Só armazena verdadeiro ou falso. A gente tem muitas utilidades para essas variáveis e a gente vai ver isso na prática mais adiante. Tá? Então, só entenda que tem o tipo de dados para números, né? Esse tipo de dados booleano. Nós temos também o tipo de dados string para armazenar textos. Tá? Tipo de dado string para a gente armazenar textos, ou o tipo de dados char para a gente armazenar um caractere único, tá? Um único caractere, que diferencia-se da string, porque o string é uma sequência de caracteres, ou seja, uma palavra, uma frase, um texto, tá? E no tipo de dados char, a gente só consegue armazenar um único caractere, ok? Então, deixa eu organizar aqui melhor isso aqui. String para textos, né? Aqui para caractere é o char. Boolean só aceita verdadeiro ou falso. E aqui, integer ou real só aceitam números
integer para números inteiros e real para números fracionários. Vamos voltar aqui às nossas três variáveis iniciais, que é a variável num1, vou deixar ela com tipo integer por enquanto, num2 também do tipo integer e resultado, que também vai ser do tipo integer. Vou criar aqui uma terceira variável chamada resultado, que vai servir para armazenar aqui o resultado da operação que a gente fizer. Tá? Então, uma variável para o número 1, número 2 e outra para o resultado. Beleza, aqui estão as três variáveis. Veja, as três variáveis elas são do mesmo tipo. Se você tem uma lista de variáveis que elas são do mesmo tipo, você poderia simplificar essa declaração da seguinte forma, separando aqui por vírgula, num1, num2 e resultado. As três variáveis numa única linha, separadas por vírgula, dizendo que as três são do tipo integer, tá? Para números inteiros. Então, vou deixar dessa forma que fica mais organizado aqui. Então, declaramos as três variáveis. Vamos voltar aqui à resolução do nosso problema. Cada variável vai armazenar um dos valores aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o código em si agora, que vai acontecer quando a gente clicar no botão somar. Quando a gente clicar no botão somar, ele cria essas três variáveis na memória do computador, ou seja, ele cria esses três espaços na memória do computador para armazenar três valores. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar agora o valor que o usuário digitou na caixinha número 1 e jogar para dentro dessa variável. O valor que a pessoa digitou para a caixinha número 2 e jogar para dentro da segunda variável aqui. Depois eu vou somar essas duas variáveis e escrever o resultado dentro dessa terceira variável chamada resultado. Então vamos lá para a gente resolver esse, vou colocar aqui, algoritmo. Tá? Esse algoritmo, isso que a gente vai fazer é um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos, uma sequência de comandos que vão resolver o nosso problema de somar os dois números. Tá? E a isso se dá o nome de algoritmo. É uma sequência de ações, uma sequência de passos para resolver um determinado problema. Vamos lá agora fazer as operações de soma. Então eu vou fazer o seguinte, dizer que a variável num1 vai receber, este aqui é o símbolo de atribuição. Você vai atribuir algum valor a essa variável num1. Aqui eu estou dizendo que a variável num1 vai receber dentro dela quem? Aquela caixinha de texto aqui, o conteúdo que estiver aqui dentro dessa caixa de texto. Como é o nome dessa caixa de texto aqui? TXT num1. Né? Nós demos um nome para ela. Então, eu vou referenciar aqui, TXT num1, ponto. Qual é a propriedade que indica o texto que está dentro dessa caixinha aqui? O texto que está escrito dentro dessa caixa. Veja, nós temos aqui em propriedades. Nessa propriedade text, é onde fica armazenado o texto. Vou digitar aqui alguma coisa e dar um enter, é onde fica armazenado o conteúdo que está digitado dentro da caixinha. Então, tudo que a pessoa digitar nessa caixa, quando o programa estiver rodando, né, e a pessoa estiver digitando um número aqui, tudo que a pessoa digitar vai estar armazenado dentro dessa propriedade text, da caixinha txt num1, certo? Então, nós podemos acessar assim, o nome da caixinha, txt num1, ponto, aí você pode ter acesso a qualquer uma dessas propriedades aqui para acessar uma informação sobre essa caixinha. Então, a gente vai acessar a propriedade text. Né? Então, aqui, text, ok? E fecha com ponto e vírgula no final. E aí você vai perceber que o Delphi vai reclamar aqui de um erro. Ele vai sublinhar aqui de vermelho, dizendo que existe um erro aqui acontecendo. Por quê? Qual o erro que está acontecendo aqui? Eu criei uma variável aqui chamada num1 e ela é do tipo integer. Ela é do tipo inteiro, né? Ela espera receber dentro dela um número inteiro. Mas a gente colocou aqui, a gente atribuiu, através desse símbolo de atribuição, a gente atribuiu um texto, a propriedade text da caixinha de texto. Ou seja, text é um texto. E aqui essa variável, ela espera receber um número inteiro. Então, é incompatível um texto com um número. Logo, o Delphi ele vai reclamar aqui para a gente e vai dizer, deu problema aqui nessa linha. Você está tentando inserir um texto dentro de um número. Se você passar o mouse e deixar aqui, ele vai dar a mensagem de erro, tipos incompatíveis, né? Então, se você tentar rodar aqui esse programa, ele vai tentar compilar o nosso código e ele vai falhar. Deu falha. Ele disse aqui, há erros, 2 erros encontrados, ok?
E se você der OK aqui nessa tela, ele vai fechar, ele já vai deixar marcada a linha onde ele encontrou o erro. E aqui embaixo, ó, nessa tela de Messages, ele vai dar a mensagem de erro que aconteceu, certo? Então ele disse aqui uma outra mensagem: não foi possível compilar a unit utilizada. A unit principal, a UN principal, ele não conseguiu compilar porque deu esse erro daqui, tá? Por isso que ele disse 2 erros aqui, porque um é incompatibilidade e o outro é dizendo que ele não conseguiu compilar. Então, o que é que a gente faz nessa situação aqui? A gente quer pegar o texto da caixinha txt número 1 e jogar dentro de uma variável do tipo número. Então, como é que a gente resolve essa situação? A gente precisa, então, converter esse text aqui, esse texto, para o formato integer. Para isso, o Delphi fornece para a gente uma série de funções de conversão de tipos. Tá? Conversão de tipos. Ou seja, eu posso converter um texto para um número para um texto, e assim por diante. Existem várias funções diferentes de conversão. Aos poucos a gente vai introduzindo elas. Então vamos lá. Aqui a gente precisa converter o quê? Um texto, né, que é uma string. Eu disse para vocês que texto se escreve assim, né? Se escreve como a palavra string, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai usar a função str, que é a abreviação de string, str to int. Ou seja, eu quero converter de string, que é um texto, to, que significa para, int, que é um número inteiro. Tá? Então, eu abro o parênteses aqui e envolvo esse txt no 1.text dentro dos parênteses da minha função de conversão. Ou seja, essa função vai pegar o texto que está na caixinha txt número 1, vai converter de string para inteiro. Depois que ela converter de string para inteiro esse valor, ela vai jogar dentro da variável número 1. E agora, você já vai ver que o Delphi já não reclama mais dessa linha. Já tirou o sublinhado de erro. E agora, se eu tentasse rodar aqui, ó, ele ia tentar compilar e deu certo. Passou na tela de compilação. Ok? Então aí, ó, tá rodando sem problema algum, tá? Mas ainda não está funcionando. A gente só fez uma única linha de código. Então, vou digitar aqui, ó, ele não está funcionando ainda, né? Eu clico no mais. Vou digitar aqui os números e clico no mais e ele ainda não faz nada, não escreve aqui. A gente só digitou a primeira linha de código que faz o quê? Pega esse valor 10 aqui, que está no txt número 1, e joga dentro da variável no 1, tá? Então, e só faz isso, não faz mais nada ainda. Então vamos lá. Fechei aqui o meu programa e voltei para o código. Vou agora fazer o mesmo processo com a variável num2. Dizer que a num2 recebe dentro dela, mesma coisa. String para inteiro, str to int, txt num2.text e ponto e vírgula. Ou seja, fiz a mesma coisa, só que agora pegando o valor da caixinha txt número 2. Tá? E peguei o texto dessa caixinha txt número 2, joguei dentro da função str to int, para converter de texto para inteiro, e joguei dentro da variável número 2. Agora, o que é que me resta? Pegar a variável resultado e dizer que ela recebe dentro dela quem? O número 1 mais o número 2. Ou seja, o conteúdo que estiver dentro da variável número 1 mais o conteúdo que estiver dentro da variável número 2. Tá? Então aqui, a resultado ela é do tipo inteiro, né? E o resultado dessa soma também vai ser um número do tipo inteiro. Tá? Então, porque aqui a gente tem 2 números inteiros sendo somados, né? Então o resultado só pode ser um inteiro, então vai dar certo aqui. Veja só, então agora vamos rodar para ver o resultado disso aqui. Você vai ver o seguinte, vai acontecer alguma coisa aqui. Está rodando aqui, vamos digitar então número 10, número 20 no número 2 e vamos clicar em mais. Ó, cliquei no mais e ele não escreveu aqui o resultado da soma. Por que não? Por que ele não apareceu aqui o resultado da soma? Veja bem qual foi o algoritmo que a gente criou aqui. Né? O algoritmo, quando eu clico no botão de mais, ele faz o quê? Ele cria as 3 variáveis do tipo inteiro. Depois, ele pega a variável num1 e atribui para dentro dela o conteúdo da caixinha num1. Pega a variável num2, atribui para dentro dela o conteúdo da caixinha num2. Depois, ele pega a variável resultado e atribui para dentro dela o número 1 mais o número 2. E é isso que ele fez. Ele atribuiu para dentro da variável resultado, que está na memória do computador, o valor da soma dos 2 números.
E está lá, chegamos ao fim do algoritmo. A gente não pediu para ele escrever nessa terceira caixinha daqui o valor dessa variável resultado. A gente não pediu para ele escrever aqui dentro. Então, o algoritmo só faz aquilo que a gente pede, né? Ele não vai adivinhar o que é que a gente quer fazer, ele só faz até ali o que a gente escreveu. Ele não vai adivinhar que tinha que escrever aqui, tá? Então, veja só, voltando aqui, fechei a execução, e voltando aqui, a gente precisa informar agora que ele escreva dentro da caixinha do resultado o conteúdo que está dentro dessa variável resultado aqui. Então, eu vou dizer aqui, ó, txt resultado, que é o nome dessa caixinha daqui, ó. Se você clicar nela, você vai ver aqui, ó, txt resultado é o nome dessa caixinha. Então, txt resultado, ponto, na propriedade text, que é onde armazena o texto da caixinha, né, propriedade text, vou dizer que o texto dessa caixinha txt resultado recebe dentro dele quem? A variável resultado. E aí, você vai ver que o Delphi vai reclamar também dessa linha, dizendo, opa, tem um erro aqui. Qual é o erro? Passa o mouse em cima e ele vai dizer, ó, incompatibilidade de tipos também. Incompatibilidade de tipos entre string e o integer. Ou seja, eu estou pegando aqui o texto da caixinha txt resultado, que é um texto, né, que espera receber dentro dele um texto, e estou jogando um número integer, um número inteiro aqui para dentro do texto da caixinha. E não é adequado isso, né? Dá erro. Então, a gente vai converter agora o contrário dessa função aqui, ó. A gente aqui converteu de string para inteiro. Agora, a gente vai pegar e fazer o contrário. Eu quero converter de um número inteiro to string, para string. Ou seja, vou envolver essa variável resultado nessa função que converte de inteiro to para string, str, né? Inteiro para string. Ou seja, vou converter agora o resultado, que é um número, de um inteiro para string. E agora o Delphi vai deixar passar aqui para dentro desse texto. Porque agora ele está indo como num formato de string, né? Beleza? Então agora vai funcionar. Vamos lá rodar aqui. Agora eu vou digitar 10, puxar aqui para o ladinho, 10, 20 no número 2, clicar em somar. E agora sim apareceu lá o resultado da soma, número 30. Ou seja, ele pegou o valor da caixinha número 1, jogou aqui para dentro da variável número 1, a caixinha número 2 jogou para a variável número 2, pegou a variável resultado, somou as duas variáveis ali dentro dela e escreveu no txt resultado, que é esse aqui, escreveu no txt resultado o valor da soma, né, convertido para texto. Perfeito, então. E aí chegamos ao resultado final desse primeiro exemplo de somar, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa para os outros botões, o botão de subtrair, o botão de multiplicar e dividir, tá? Então vamos fazer agora o mesmo processo para os outros botões. F12 para voltar aqui para a tela, vamos para o botão de subtrair. Ó, eu vou fechar essa caixinha de mensagens aqui embaixo, clicar aqui no X para fechar, para dar mais espaço. Então, botão de menos agora, botão subtrair, venho aqui na aba de eventos, o evento onClick, tá? E a gente vem aqui na caixinha do lado, né? Veja, se eu clicar aqui nessa seta agora, eu já tenho lá um procedimento no meu código escrito, né? Que é esse aqui, ó. Essa procedura aqui, bt somar click. Como já existe algum código aqui, quando eu vou aqui no botão de subtrair, no evento de onClick, eu poderia referenciar algum procedimento que já exista lá no meu código, tá? Para os dois botões, por exemplo, referenciar o mesmo código, certo? Isso em algumas situações ele vai ser útil, tá? Mas eu não quero referenciar o meu procedimento de somar, né? No meu botão de subtrair, eu quero criar um novo procedimento em branco. Então, o que é que eu vou fazer? Basta dar 2 cliques aqui, eu não vou abrir aqui, né? Basta dar 2 cliques aqui nessa área branca e ele já vai abrir um novo procedimento aqui, ó, bt subtrair click, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo, ó, que a gente tinha aqui no bt somar click. Veja, quando eu ativei aqui o evento de onClick, ele já aqui em cima do código adicionou a declaração, aqui na seção de type, né? Ele já adicionou a declaração desse procedimento novo, do procedimento bt subtrair click, certo? E já criou aqui na seção de implementation o corpo desse procedimento, que é o bt subtrair click. Então a gente é só agora implementar ele aqui. Então fazer a mesma coisa aqui, ó. Mesmo esquema, var declarar num1,
num2 e resultado do tipo integer, certo? E aqui, dentro do begin, a gente fazer o mesmo processo. Pegar o num1 igual. Ó, na verdade, vai ser o mesmo código. Então, eu vou copiar aqui todo esse código, copiar, Ctrl C, e não vou nem digitar, não. Vou só colar aqui, ó, colar o mesmo código, tá? E só vou modificar aqui, ó, o sinal, que era mais, a gente está no botão subtrair, e agora é menos. O símbolo de menos aqui, tá? Um tracinho. Pronto, e ele vai fazer o mesmo processo. Vai criar as 3 variáveis do tipo inteiro, no botão subtrair agora, né? Vai criar a mesma variável no 1, vai converter o valor da caixinha no 1 para texto, né? E vai jogar dentro para inteiro e vai jogar dentro da variável. Vai pegar a caixinha número 2 e jogar para a variável número 2. Vai subtrair um do outro e escrever dentro de resultado. E, por fim, ele vai pegar esse resultado, converter para texto. Vai pegar esse resultado, converter para texto e escrever dentro da caixinha resultado. Ou seja, é exatamente o mesmo algoritmo aqui e aqui, no procedimento de somar e o procedimento de subtrair. É exatamente o mesmo código, mudando somente o sinal, né? Mudando somente o sinal. Ótimo. Isso vai levar a gente a um outro ponto, para a gente melhorar isso aqui, tá? Beleza, vamos testar esse de subtrair. Vamos rodar aqui a aplicação. E vamos agora digitar aqui 20, 10 e vamos clicar em somar primeiro. Ó. Somar, está somando 30, né? 20 mais 10 dá 30. Agora eu vou clicar no subtrair. E agora 20 menos 10, o resultado é 10. Então está funcionando aí os dois botões. Agora fazer o de multiplicar. Mesmo esquema. Fechei a tela, volto aqui para o código, botão de multiplicar, no evento de aqui, eventos, né? OnClick. Veja que agora você poderia referenciar um outro procedimento que já existisse, tá? Mas eu quero criar um novo, então eu vou dar 2 cliques aqui na área vazia, né? E agora ele criou aqui para mim, né, o BT multiplicar. Ok. Veja, eu vou copiar o mesmo código aqui do BT somar. Veja, eu vou copiar aqui do var até o end, tá? Copiar. E vou substituir aqui esse begin e esse end aqui e colar, certo? Então aqui agora é o mesmo código, mudando somente o sinal. Qual é o sinal? Qual é o símbolo de multiplicação? É o asterisco, tá? Então o símbolo de multiplicação aqui vai ser o asterisco, que a gente está no botão multiplicar aqui, né? No BT multiplicar, clique. Vamos fazer logo do BT dividir também? Aqui, ó, BT dividir. Aqui, clicar nele e vamos aqui agora no evento de onClick e dar 2 cliques aqui do lado. Veja, o evento de clique do botão, ele é o evento padrão que acontece, que está relacionado a um botão, certo? O evento padrão, todo componente ele tem um evento padrão. Por exemplo, as caixinhas de texto, ele tem um evento padrão, ele também tem um evento de clique, entre outros. Mas o evento padrão de uma caixinha de texto é o evento que acontece ao digitar alguma coisa dentro dela. Já o evento de um botão, o evento padrão dele é um clique. Então, toda vez que você quiser ativar o evento padrão daquele componente, que no caso do botão é o evento de clique, você bastaria dar 2 cliques sobre o botão. Ó. Vou dar 2 cliques aqui, eu não vou nem por aqui, ó. Não vou nem dar 2 cliques aqui não, tá? Eu vou por outro caminho agora, eu vou dar 2 cliques em cima do botão. 2 cliques em cima do botão e ele já gera para mim aqui, ó, o procedimento dividir clique. Dá no mesmo de eu ter vindo por aqui, pela aba de eventos, no evento onClick e dá 2 cliques aqui, tá? Então aqui vai ser o mesmo código, a gente já viu que é o mesmo código. Então eu vou copiar aqui o var até o end, desse aqui, Ctrl C, e vou substituir aqui, ó, Ctrl V, certo? Então agora eu vou somente trocar o operador aqui, o operador aritmético, tá? Esse operador aritmético de multiplicação é o asterisco, o da divisão vai ser a barra, ok? O operador da divisão vai ser a barra. Veja só, guarda esse nome, tá? Operador aritmético. Então, nós temos aqui o operador aritmético de divisão, que é a barra, o operador aritmético de multiplicação, que é o asterisco, o operador aritmético de adição, que é o mais, e o operador aritmético de subtração, que é o menos. Tá? Esse é o termo correto, operador aritmético. Beleza, agora, a gente tem um problema aqui, que o Delphi reclamou para a gente, ó, quando a gente utilizou a barra como operador da divisão aqui, o operador aritmético da divisão,
ele já reclamou para a gente aqui, dizendo que esse número 2 aqui tem alguma coisa com ele de errado. Se a gente passa o mouse em cima, ele vai dizer, ó, compatibilidade de tipos entre integer e o extended. Esse extended é um outro tipo de dados, tá? Mas veja só, o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Que quando você divide dois números, quando você divide um número pelo outro, existe a possibilidade do resultado dessa divisão retornar um número fracionário, ou seja, um número com vírgula, né? Se eu divido, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, a divisão do número 10 dividido por 2, isso aqui daria a divisão, como resultado, divisão 5, né? O resultado da divisão seria 5. Ótimo! Casaria, o número 5 encaixa aqui no resultado, que é do tipo integer, que é uma variável do tipo inteira. Mas e se eu dividisse aqui, por exemplo, o número 5 dividido por 2? Qual seria o resultado dessa operação? Daria 2,5, não é isso? Daria um número com vírgula, um número decimal. Logo, o resultado dessa divisão pode acontecer dele ser um número decimal, um número com vírgula. Então, a variável integer não iria aceitar o resultado dessa divisão. Então, por isso que o Delphi já reclamou aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Por isso que o Delphi já reclamou aqui. Ele disse, olha, esse resultado dessa operação aí de uma divisão pode dar um número com vírgula. E aqui o resultado é do tipo inteiro. Se liga nisso aí. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso modificar o tipo de dados dessa variável resultado para real, certo? Para real, ó. Só o fato de eu mudar aqui para real, ele já não deu mais erro aqui na divisão, certo? Na divisão ele já não deu mais erro, porque agora o resultado é do tipo real. Logo, ele aceita o resultado de uma possível divisão que resulte no número com vírgula. Tá, mas aqui, ao mudar para real, ele mudou o tipo de dados das três variáveis ao mesmo tempo. Então, as três agora são do tipo real, certo? Se eu quisesse mudar somente o resultado para o tipo real, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria permanecer aqui com o integer e eu ia tirar a variável resultado daqui, tá? Iria fazer dessa forma, declarar resultado como real na linha de baixo, tá? Iria deixar só a variável número 1 e 2 como integer e a resultado deixaria ela separada aqui, com um tipo real, certo? Aí sim. Só que veja, fazendo isso, colocando a variável do tipo real, ele resolveu o problema da divisão, ele não dá mais erro na divisão, mas agora ele reclama dessa outra parte aqui, ó, que eu estou dizendo que o resultado, txt resultado, o texto dele, né, vai receber quem? Eu estou dizendo que a função de conversão agora, que tinha utilizado antes, era a função que converte um número inteiro para string. Mas o resultado não é mais do tipo inteiro, agora ele é do tipo real. Então, eu preciso mudar esse inteiro daqui, tá? Porque essa função int to str, ela espera receber aqui uma variável do tipo inteiro, um número inteiro, para que ele converta esse inteiro para texto, certo? Mas resultado é do tipo real. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais utilizar essa função int to string. Eu vou modificar para a função float, float to str, tá? Porque esse float, ele faz referência a um tipo de número que é chamado número de ponto flutuante, tá? Número de ponto flutuante. Em outras palavras, para a gente não aprofundar muito nisso aqui para entender o que é um número de ponto flutuante, só coloque na cabeça que o número de ponto flutuante é um número que tem vírgula, é um número que tem casas decimais, beleza? Então, ou seja, um número real, né? Um número real. Então, quando você quer converter de real para texto, seria essa função daqui, float to str. Sempre que você tem um número real, uma variável do tipo real, que você quer converter ela para um texto, você vai ter essa função, float to str, certo? Agora veja aqui em cima também, ó, a gente tem as funções do número 1, né, de conversão, que a gente converte de um texto para um número inteiro, tá? Um texto para um número inteiro. Por que o Delphi não reclamou aqui? Porque no 1 e no 2 está do tipo inteiro também. Mas e se eu mudasse aqui a variável do tipo inteiro para real? Ele também não reclama aqui da conversão de um texto para inteiro. Por que não? Porque, veja só,
quando eu converto aqui de um texto para inteiro, o resultante dessa função daqui vai ser um número inteiro, né? Ela vai converter o texto dessa caixinha número 1 para um número inteiro. E vai jogar esse número inteiro para dentro dessa variável no 1, que ela está aqui como real agora. Por que ele não reclama de eu jogar um número inteiro para dentro de um número real? Uma variável do tipo real, ela aceita tanto números inteiros, que não tem vírgula, quanto números decimais, que tem vírgula, assim, 1,5, por exemplo. Já uma variável do tipo inteira só aceita o número inteiro mesmo, né? O tipo integer. Beleza? São só esses detalhezinhos para a gente ir se habituando, só o primeiro contato com essas coisas, tá? Isso aí, com a prática, com os exercícios, né, com o tempo, isso vai ficando bem fixado na nossa cabeça, tá? Não se assuste com tantos conceitos iniciais assim, beleza? Mas, então, eu vou deixar aqui tanto o número 1 e o número 2 como número real, quanto o resultado como número real também, tá? E aqui, ó, eu vou só mudar a função para ficar certinho. str to float, aqui, str to float e str to float aqui também, para ficar, né, convertendo de texto para número real, beleza? Para ficar aqui de texto para um número real também, e o resultado de número real para texto, para jogar aqui para dentro do texto. Ok, só o caso dessa divisão que a gente teve que fazer essa mudança do tipo de dados de inteiro para real, tá? Porque uma divisão pode vir com números decimais como resultado, né? Pronto, fizemos as 4 operações básicas aqui, né? Agora podemos testar. Muito bem, vou digitar aqui agora 10 e 5 aqui, 10 e 5. Somar, dá 15, correto. Subtrair, resultado 10 menos 5, deu 5, beleza. Multiplicar, 10 vezes 5, 50, ok. E o dividir, 10 dividido por 5, dá 2. Agora, se eu colocasse aqui 5 dividido por 2, divisão, ele daria 2,5, um número real, né? Mas como a gente fez aqui, né, a adaptação das variáveis para o tipo de dados real e adaptou as funções aqui, ele não deu erro nenhum na divisão, porque está tudo trabalhando aqui com dados do tipo real. Certo? Então é isso, está funcionando as 4 operações básicas, né? Nós aí vimos os conceitos de eventos do clique do botão. Quando clica, ele dispara esse pequeno algoritmo aqui, fazendo a operação aritmética adequada, né? Só que a gente vai perceber o seguinte, temos um problema aqui também. Deixa eu exemplificar aqui outra coisa. Vou rodar novamente aqui para não passar batido. Veja, na divisão, se eu fizer assim, ó, 5,5 dividido por 3, vou dividir aqui, ele vai dar lá o resultado da divisão. Beleza. Se eu fosse somar isso, ele vai dar um problema aqui. Por quê? Porque aqui no código de somar, a gente está trabalhando com números inteiros. Então aqui, ó, no código de somar, no BT somar, quando eu clicar aqui no BT somar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a string, ele vai tentar converter de string para inteiro. Quem? O texto que está dentro do TXT número 1. Então ele vai tentar converter isso aqui de string, ou seja, de texto para inteiro. E quando ele pegar esse texto aqui, ó, que está dentro da caixinha número 1, que é o número 5,5, e tentar converter isso para um número inteiro, ele pode ser que dê um problema aqui. Vamos testar. Ó, ele vai dar um problema, dizer ó, que 5,5 não é um valor inteiro válido. Não é um valor inteiro válido, né? Por quê? Ele tentou converter de string para inteiro, mas não dá para converter o número 5,5 para inteiro, porque ele é um número real, né? Então, temos um problema. Se a gente quiser deixar a nossa calculadora aceitando qualquer tipo de número, tanto na soma quanto na subtração, na multiplicação, a gente deveria utilizar o tipo de dados real em todos os procedimentos aqui. Vamos fazer essa alteração? Fechar aqui, ó. O dividir já está tudo com tipo real. Então tá ótimo, né? Agora vamos no multiplicar aqui, ó. Mudar o tipo de dados para real. E aqui, str to, não to int mais, para inteiro, mas sim para float, que é real, né? Str to float, aqui também, float. E aqui, onde tem o int, vira float to str, para float para string, né? Mesma coisa aqui no de somar agora, esse foi o de multiplicar. Mudamos ele para real. Vamos no de somar agora. Onde era integer, vira real. E aqui, onde era int, vira float. Aqui também vira float.
E aqui, onde é int, também vira float. Beleza, foi aqui o número, foi o botão de somar. Por último, o botão de subtrair vira real também. Aqui, onde tem int, vira float. E onde tem int aqui, vira float. Tá? Aqui também int vai para float. Muito bem, agora todas as nossas operações, as 4 operações, todas elas trabalham com um número real. Eu coloquei integer primeiro para a gente poder ter o primeiro contato com os tipos de dados, né? Com tipos de dados diferentes e já chegar nessa problemática de que um tipo de dados não é aceito dentro do tipo de outro tipo de dados e assim por diante. Agora a gente já mudou aqui, todo mundo aceita real. Vamos rodar o exemplo novamente. E agora eu posso fazer somas desse tipo. 5,5 mais 2,5. Por exemplo aqui, o mais já resultou em 8. Beleza. O subtração resultou em 3, 5,5 menos 2,5, 3, correto? Multiplicação, perfeito, funcionando também. E a divisão também vai funcionar. Então, agora está aceitando números reais, né, em todas as operações. Perfeito. Agora veja só. Chegamos ao final do exemplo dessa calculadora. Esse exemplo muito simples introduziu para a gente os primeiros passos de desenhar uma interface, nomear os objetos que a gente vai referenciar aqui no código, ver os conceitos de variáveis, tipos de dados, conversão entre tipos de dados. As primeiras funções a gente teve contato aqui de converter um tipo de dados para outro. Já tivemos contato de como acessar as propriedades de um determinado componente de tela. Por exemplo, a caixinha TXT número 1, essa daqui. Já vimos que através do ponto a gente consegue acessar todas as propriedades dela. E aqui a gente está acessando a propriedade text. Já vimos o conceito de procedimento aqui, que ele cria para a gente no meio do código, para executar um algoritmo, né? Uma sequência de passos para resolver um problema. E vimos aqui uma série de conceitos iniciais. Só que mais um conceito a gente vai cair aqui, ó. Esse exemplo vai servir para a gente cair num próximo tópico, que é o seguinte, veja. A gente tem aqui uma repetição de código muito grande. Nós temos as 4 operações praticamente iguais. O algoritmo dos 4 botões é praticamente o mesmo, mudando somente o sinal daqui da operação. Então, o que a gente poderia fazer para evitar tanta repetição de código? A gente poderia pegar esse código que se repete, colocar ele num procedimento, numa procedure à parte e somente chamar aqui dentro, fazer referência a essa procedure à parte que a gente vai criar. Tá? Isso aí eu deixo para a próxima aula. O conceito de procedimentos e funções, tá? É que vai permitir reaproveitar um código para a gente não ter esse mesmo código repetidas vezes, certo? Então vamos lá para a próxima aula. Eu encerro essa aula aqui com esse primeiro exemplo da calculadora e a gente vai melhorar esse exemplo nas próximas aulas com os próximos conceitos, tá? A gente vai entrar em 2 conceitos novos. O conceito de condicionais, bem como o conceito de procedimentos e funções, tá? Então vamos lá para a próxima aula.